E aí, galera do Me Salva, tudo certo? Eu sou a professora Aline e eu vou ajudar vocês nesse módulo de resposta em frequência, nesse nosso curso de sinais e sistemas, ok? E para essa primeira aula, a gente vai ver uma introdução sobre esse assunto. Claro que para começar, a gente tem que deixar bem claro o que é a resposta em frequência. Essa é a pergunta central, não é? Então, resposta em frequência é o quê? Digamos que eu tenho um certo sistema, que é uma caixinha aqui, e a resposta em frequência vai ser o que eu vou ter na saída desse meu sistema H, se na entrada eu coloco um sinal que tem uma única frequência, que pode ser um cosseno ou um seno, certo? Cosseno de ômega vezes t. É isso que eu tenho na entrada, um sinal que só tem a frequência ômega. O que é a resposta em frequência? É como é que esse sinal de saída vai ser se eu tenho essa entrada. Ok, eu ia colocar aqui, mas antes disso, vamos dar uma olhada como é que pode ser essa resposta. Eu vou usar esse chaveirinho aqui, ok? Ele não é um sistema linear, mas dá pra ver o que acontece. A minha entrada são meus dedos e a saída é a oscilação dele. Eu estou fazendo uma oscilação na entrada, certo? E olha só a amplitude da saída. Ele está oscilando, tem uma amplitude de oscilação bem maior do que a amplitude de oscilação da minha entrada, certo? Então, a amplitude maior é uma das características que eu tenho que ver na resposta em frequência. E é claro, se tem oscilação na entrada, vai ter oscilação na saída, certo? Outra coisa que acontece, olha só, quando eu oscilo muito rápido, a amplitude muda. Então, essa oscilação, essa amplitude vai depender da frequência. E outra coisa que eu tenho também é uma diferença de fase. Aqui eu começo desse pico e aqui o pico está atrasado de uma certa fase. Então, o que é importante saber na resposta em frequência? A gente já falou, né? Amplitude e fase. Por que isso, galera? Porque, olha só, a gente coloca de entrada nesse sistema e esse sistema pode ser uma resposta a impulso, certo? Essa é a minha função de transferência, certo? E qual é que é a transformada de Fourier desse sinal de cosseno? É um par de impulsos. E se eu multiplico um par de impulsos por uma função h de j ômega, o que eu vou ter na saída? Obviamente, o mesmo par de impulsos. Porque essa função só é diferente de zero em ômega e menos ômega. Então, o que vai mudar? A amplitude, que dá para ver bem certinho na nossa resposta da transformada de Fourier. Aqui, nesse caso, vai ter uma amplitude maior do que na entrada. Então, essa amplitude vai ser o módulo da nossa h de j ômega. E vai mudar também a fase, que também vai ser uma função. Então, o que é importante saber na nossa resposta em frequência? Duas coisas, amplitude e fase. Como é que a gente vai ver isso? A gente sabe que h de j ômega, que é a nossa transformada de Fourier da resposta a impulso, ela vai ser um número complexo. Por exemplo, j ômega mais c. Ok? É um número complexo. Como esse número é complexo, a gente tem como desenhar esse ponto aqui. A parte real é c e a parte imaginária é ômega. Assim, qual vai ser a amplitude nesse ômega? Vai ser a distância até a origem. Então, essa é a amplitude ou o módulo da nossa h. É nesse ômega aqui, certo? Nesse ômega aqui. E qual vai ser a fase? Essa fase aqui, que eu posso chamar de θ. E quanto é que vale θ? Eu sei que o oposto pelo adjacente, que é ômega sobre c, é a tangente desse θ. Então, o θ vale a arctangente de ômega sobre c. E quanto é que vale o módulo? Eu posso usar aqui o teorema de Pitágoras, e o meu módulo vai ser igual a raiz quadrada da parte, essa parte ao quadrado, mais essa parte ao quadrado. Ou seja, c ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, aqui eu tenho que tanto o módulo quanto a fase dependem
do ômega, que é a frequência de entrada. Isso faz todo sentido, né? Mudando a frequência, muda o módulo e muda a fase. Só que essas funções, é uma arctangente e uma raiz quadrada, vezes o negócio ao quadrado, são bastante complexas. Então, como é que a gente pode saber, de uma maneira fácil, como variam a amplitude e a fase? Bem, muita gente já estudou isso, e uma das pessoas que estudou foi Henrik Bode, esse cara aqui. Bode, ok, galera? Não é Bode, é Bode. Esse cara estudou como a gente pode fazer gráficos da amplitude e da fase de uma forma só visual, analisando onde ficam as singularidades da minha função. Tendo a função, consigo fazer esses gráficos. Por quê? Porque ele trabalhava com amplificadores operacionais há muitos anos atrás, e ele verificou que esse amplificador ele tinha a função do quê? Tinha uma função de entrada em in e uma tensão de saída em out. E o que ele queria? Que a out fosse 2 vezes EI. Só que se EI fosse numa frequência acima de 10 kHz, o que acontecia é que o out ficava menor do que EI, quando era para multiplicar por 2. Então ele viu que ele tinha que analisar como é que esse sistema respondia a uma certa frequência. E para isso, ele desenvolveu o que a gente chama hoje de diagramas de Bode. Ok, galera? Os diagramas de Bode são como? Eles seguem uma série de regras, e eles são diagramas, obviamente, da amplitude e da fase, 2 gráficos, em relação à frequência. Só que, como a fase vai variar, digamos, de 0 a 360 graus. Já a amplitude ela pode variar de 0,0001 até 1 milhão. Esse ganho de amplitude. Então, aqui, em vez de usar só o módulo, ele usou 20 vezes o log do módulo. E assim eu tenho a unidade de decibéis, de béis ou decibéis, aqui na escala da magnitude, na escala do ganho. E também, porque eu preciso representar várias diferentes escalas de frequência, ele utilizou o logaritmo da frequência nos 2 gráficos, ok? Então, ele fez uma série de regras de construção, e essas regras vão variar em relação aos zeros, que são as raízes do numerador, e os polos, que são as raízes do denominador. Dependendo de onde eles estão localizados, no caso dos zeros, meu sistema vai crescer e a fase vai aumentar. E no caso dos polos, o meu sistema vai ter decrescimento e a fase vai diminuir. Mas isso tudo a gente vai ver quais são essas regras e como é que elas funcionam nesse módulo, ok? Além do diagrama de Bode, a gente vai falar um pouquinho também sobre o diagrama de Nyquist. Ele tem exatamente o mesmo objetivo, representar como varia a função da magnitude da fase em relação magnitude e fase em relação à frequência. Só que vai ser isso, em vez de 2 gráficos, a gente vai usar somente um, que é o real pelo imaginário. Assim, digamos que eu tenho um diagrama mais ou menos assim. Como é que eu descubro qual é que é a fase? É simples. É o ângulo em relação ao eixo real. Como é que eu descubro a amplitude? É simples, essa distância d em relação à origem. Então, eu tenho essas 2 informações de fase e distância, só que num gráfico só. E uma das partes legais desse diagrama é que a gente vai analisar aqui como é que o sistema se comporta de ômega variando de 0 a infinito, mas a gente pode ver também, no caso positivo, certo? A gente pode ver também no caso negativo, que vai ser, no fim das contas, um espelhamento com ômega variando de menos infinito até 0, ok? Então, a gente tem um único caminho fechado, certo? E isso aqui é usado para analisar a estabilidade de sistemas em malha fechada. Então, essa ferramenta a gente vai usar, talvez, em outro módulo. A gente só vai conhecer ela um pouquinho melhor nesse módulo, ok? E, por fim das contas, a gente tem que saber também para que se usa a resposta em frequência, para que ela é útil.
uma das coisas que a gente vai ver é que a resposta de frequência é muito útil para filtragem. Por quê? Eu posso querer filtrar uma certa frequência, tipo ruído. Ruído tem uma frequência muito alta, digamos 10 kHz. Então, eu posso querer dar um ganho zero para o ruído. E como eu sei como o ganho se comporta em relação à frequência, eu posso querer, digamos, colocar essa frequência aqui em 10 kHz. E assim eu dou um ganho grande entre até abaixo da frequência de 10 kHz e um ganho muito pequeno acima. Então, é isso que é a filtragem, deixa passar ou corta alguma coisa. E também a gente vai falar um pouquinho de amostragem e reconstrução, que é muito relacionada à frequência, porque a gente tem que saber qual é a característica do sinal para saber com que frequência a gente vai amostrar ele, para que essa amostragem seja boa, tenha informações suficientes, ok? Então, galera, nessa aula era isso. Tenham muitos bons estudos, boas aulas, até a próxima. Tchau, tchau!